Shalom a todos, vamos continuar com a leitura do Evangelho de Marcos. Hoje é continuação do capítulo 14, esse capítulo é grande e é uma das coisas mais que me tocam no Evangelho, quando chega ali o final, que a gente vê o sofrimento tão grande do Senhor Jesus, ok? Então, ontem eu fiz até o 31 de Marcos 14 e hoje a gente começa no 32. Se der para terminar tudo, a gente termina, senão eu faço o terceiro vídeo. Ok, irmãs? Que Deus ajuda que a gente possamos entender o que está escrito aqui. A mim e a todos vocês que vão ver esse vídeo. Que o eterno Deus abra nossa mente, que sejam guiados pelo Espírito Santo para entender o Evangelho do Senhor Jesus, que é a Torá de Jesus. Jesus e Yeshua e Yahushua é o mesmo. Torá, lei foi o nome dado pelos homens, né? Na verdade não é nem lei, são as instruções do eterno Deus para nós. Então, o Evangelho é a instrução do Senhor Jesus para nós. Que o Senhor nos dá a entender isso. Ok, irmãs? Vamos lá, na graça de Deus. Começando pelo versículo 32, que fala assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, porque era mais de um, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Aquela comunhão que o Senhor Jesus tinha com o Pai, nós não temos ideia da dimensão que era. Não era igual eu e você orando. É diferente, porque ele viu o Pai, ok? O Pai falava com ele face a face. Aleluia. E aí tem aquela passagem lá na cruz, onde ele fala: Pai, por que me abandonaste? No meu entendimento, que as pessoas às vezes elas não explicam muito as coisas sobrenaturais da Bíblia. Cada um acha de um jeito. No meu entendimento, ele estava vendo o Pai o tempo todo. E naquele momento ali na cruz, ele ficou alguns minutos sem ver o Pai. Não é que o Pai abandonou. Mas tinha um momento ali que ele precisava passar sozinho. Tem momento na sua vida que você vai passar só. Eu já passei muito só. E a gente vai atrás de ajuda de um, de outro. Tem vezes que o telefone está ocupado, ninguém atende. E aí a gente volta e entende que não é pra gente ficar atrás dos outros. Já tive muitos momentos que eu tive que voltar para Deus. Graças a Deus que ninguém veio me socorrer. Porque a gente fica assim, buscando nos outros a resposta, né? Quando tem um problema. Mas o Senhor Jesus chegou lá e falou para eles: vocês ficam aí que eu vou ali orar. Ok? Ali era para todos eles se reunir ali e começar a orar também, né? Nós, quando tá tudo bem, a gente tem preguiça de orar. Dá sono, todas essas coisas. Nós não somos diferentes dos discípulos. A gente tem as fraquezas deles também. Ou vocês acham que nós somos melhor que o discípulo de Jesus? Vamos lá? 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Olha só, lembra que ele sempre tinha aquele grupinho que era do mais particular?
Na igreja vai ter aquelas pessoas que têm mais particular com Deus, gente. E vai ter aquelas que não têm. E não fica dizendo, ah, é panelinha, não sei o quê. Aí ia dizer que Jesus estava com panelinha, é? Agora é. As pessoas, elas têm que ter maturidade para entender a espiritualidade delas e com quem elas podem se reunir. Mesmo na igreja. Não é todo mundo igual, não existe comunismo. Para com isso. Ok? Para com isso. Se liberta, em nome de Jesus. Então, ó, primeiro ele chegou naquele lugar e falou, assentai-vos aí, era num jardim, mas não um jardim igual um jardim de uma casa. Não, gente, era um bosque verde grande, ok? Que é o Getsemane, é o pé do monte lá em Israel, ok? E aí eles estavam ali sentados e ele foi orar. Um pouco, ele deixou eles ali, provavelmente subiu mais um pouquinho o monte, mas ele levou Pedro, Tiago e João, os três que ele sempre levava quando era uma missão especial, ok? Não era panelinha não, tá? É que tem pessoas que elas foram escolhidas para viver um lado espiritual que outras não têm sensibilidade, ou não têm interessado, não sei, gente. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver as coisas, não sair por aí. Ah, fulano falou que é assim. Tá, fulano falou que é assim, mas eu vou ver o que eu entendo do texto. Por isso que eu não sigo mais doutrina de ninguém. Nem de judeu, nem de cristão. Essas doutrinas prontas que pregam por aí, eu não sigo mais. Eu vou para a Bíblia. Eu quero que o Senhor me ajude a entender. Se a pessoa me dá um texto bíblico, ela faz uma doutrina com texto bíblico. Ok, me dá os textos bíblicos aí. A Bíblia eu quero. Me dá os textos bíblicos aí que eu vou ler. Tem gente que pega um versículo bíblico e faz um texto de 2 metros. Principalmente esse negócio de WhatsApp, passa muito essas coisas. Facebook. Vocês pensam que eu leio aquele texto todo? Vocês acham mesmo que eu tenho tempo para isso? Eu só pego o versículo. Primeiro que você não pode fazer uma mensagem com versículo bíblico só. Já está errado. Vamos lá. Então, o Senhor Jesus pegou aqueles 3, foi lá, lugar mais afastado. Aqui, ó, 33. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Angústia. Naquele local ali, era uma guerra espiritual muito grande. Muito grande. Ali tinha uma guerra espiritual muito grande, era uma batalha muito grande que nós não temos ideia. O que é isso? Nós não temos ideia. Ok? Ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Sabe quando a gente recebe aquela notícia horrível, horrível, horrível? Eu já tive algumas notícias muito desagradáveis que eu fiquei assim. Sem saber, e agora, o que eu faço? Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu corria atrás de alguém. Você não sabe se pede ajuda na terra, se pede ajuda no céu. Sabe assim quando você fica assim? Quase doida. Nós, seres humanos, ficamos assim. O Senhor Jesus, ele estava sentindo muito pavor. Pavor é medo e angústia. O coração de carne dele começou a angustiar-se. A mente dele começou a gerar medo. Porque alguma coisa estava acontecendo ali muito forte. E envolvia o espiritual, não era só a coisa carnal, era espiritual. Aliás, gente, tudo no crente é espiritual. Ah, fulano, pré-fulano, tudo é espiritual. É melhor ser tudo espiritual do que ser tudo carnal. Porque nós somos espírito. Ok? Nós somos espírito. A começar por nós somos espírito. Isso aqui é a carcaça que o espírito está dentro. Quando a carcaça não aguenta mais manter o espírito sai, mas ele sai nós, sai a pessoa de nós. O mesmo formato. Ok? Mas isso aí é, como diz o pastor, isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos lá.
Ele diz, a minha alma, o Senhor Jesus falou, ele confessou, não, você não pode falar isso, vai dizer que você é fraco. O Senhor Jesus é o Filho de Deus com o Espírito de Deus nele. Ele falou assim, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Eu não lembro assim, em outra parte do Evangelho, que o Senhor Jesus pediu ajuda para os discípulos nessa parte. Não estou lembrado. Lembra lá do barco, ele falou, ai, vocês, pequena fé. Mas nesse momento o Senhor Jesus falou, fica aqui comigo e vigia, ora. Primeira vez que eu tô lembrado, pode ser que tem outros, mas é a primeira vez que eu vejo assim, o Senhor Jesus numa angústia e pedindo para os discípulos que estavam com ele, os 3, vigiar, orar. Ele precisava fazer aquela oração, eu creio que é João 17, aquela oração que o Senhor Jesus fez ali no monte, no pé do Getsemane. Como eu disse, não era um jardim de casa, era um bosque. E eu creio que João 17 foi feito ali. As pessoas não falam, mas eu creio que ali estava sendo João 17, sendo orado. Que não tem outro lugar na Bíblia onde fala que o Senhor Jesus estava fazendo oração de João 17. Lembra que João aqui estava com eles? Vamos lá? E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Prostar em terra, quando as pessoas fazem assim, ó, no chão, ok? Ele prostou-se em terra e pediu, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Eu fico pensando assim, que ali Jesus estava vendo todo o sofrimento que ele ia passar na cruz, toda a chicotada que ele ia levar, sangue correndo, coroa de espinho. O Senhor Jesus nunca tinha ficado doente. Você viu algum lugar na Bíblia que fala que o Senhor Jesus estava doente? Ele nunca tinha ficado doente. Ele sentia a dor no coração de ver a incredulidade do povo. Mas na carne, assim, eu acredito que ele nunca tinha sentido dor. Às vezes tinha cansaço, tinha que descansar porque ele andava muito. Mas ele não tinha doença, não tinha... E ali ele começou a ver, eu imagino, palavras minhas, tá? Que ele começou a ver tudo aquilo que ele ia passar e que ele nunca tinha passado. Lembra que ele foi lá, derrubou as barracas no templo, tudo, e saiu e ninguém conseguiu fazer nada com ele? Mas ali, ele viu tudo que ele ia passar. Pessoal, chicotadas, sangue correndo pelo corpo, coroa de espinhos, as pessoas negando ele, as pessoas lá, muitos que que já tinham até comido do pão multiplicado, falando crucifica-o. Ok? E ele falou, se fosse possível, e fosse poupar daquela hora. Por que o Senhor Jesus foi para a cruz? Tem uns evangélicos aí que acham que está acima do bem e do mal. Ai, porque ele me ama tanto, ai, como se eu fosse a única pessoa que existisse no mundo. Vamos ver o que está escrito aqui? E dizia, Abba, pai, que Abba é pai no hebraico, ok, gente? Aí as pessoas falavam pai. Não, Abba já é pai, isso aqui é no hebraico. Inclusive aqui a tradução colocava pai, mas Abba é pai no hebraico. Falou, Abba, ele chamava o pai de Abba.
tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Passa de mim essa morte na cruz. Passa de mim essa chicotada que eu vou levar. Passa de mim essa coroa de espinho que vai pôr na minha cabeça. Contudo, não seja o que eu quero. Então, o que o Senhor Jesus queria na carne? Era não passar por aquilo. Ok? Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, o Senhor Jesus foi para a cruz para fazer a vontade do Pai. Pregue esse evangelho, gente. Não prego o evangelho do eu acho, não. Pregue esse evangelho que o Senhor Jesus deixou. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Senhor, se eu tiver que levar chicotada para te obedecer, eu vou levar. Senhor, se eu tiver que receber a coroa de espinho para te obedecer, eu vou receber. Senhor, se eu tiver que ser pregado na cruz, o Pai, né? Melhor falar a palavra Pai aqui, porque se falar Senhor, você vai entender. Pai, Abba, né? Como está escrito. Abba, para fazer a tua vontade. Eu recebo as chicotadas, eu recebo a coroa de espinho e eu recebo os pregos da cruz. O Senhor Jesus estava ali, falando para o Pai, para fazer a tua vontade. O único ser humano, que o Senhor Jesus também era humano, ele era Deus, mas também humano. O único ser humano que fez toda a vontade do Pai foi Jesus, Yeshua, foi ele. Ok? Ele fez a vontade do Pai. Aqui ele não citou igreja, aqui ele não citou nada, gente. Aqui ele não citou judeu, não citou gentil, não citou nada. Aqui ele falou assim, Abba, afaste de mim essas coisas. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Cuidado com algumas doutrinas que as pessoas criam aí para te deixar um irresponsável. Vamos lá? Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Então, você vê ali que foi assim, eles subiram todos. Um grupo ficou mais embaixo. Aí ele subiu com mais 3 discípulos. Aí ele deixou aqueles 3 ali, pediu para eles orar, e ele foi mais um pouquinho adiante sozinho orar, falar com o Pai. E aí ele estava falando, ele estava vendo todo aquele sofrimento, eu creio que ele estava vendo, porque que ele ficou angustiado? Porque nós temos que usar a cabecinha também, né, gente? E provavelmente ali tinha uma opressão espiritual muito grande naquele lugar. E aí, ele termina de fazer essa oração com o Pai, falou, Pai, tá bom, Pai, eu aceito, eu vou fazer a tua vontade. Ele não falou aqui, ai, eu vou morrer pela igreja que vai nascer, ai, porque eu amo tanto ela, ai, eu vou morrer por Israel, vou morrer por Jerusalém, vou morrer por judeu, vou morrer por cristãos. Ele falou assim, Pai, seja feita a tua vontade. Então, por que vocês não fazem doutrina usando as palavras que o Senhor Jesus fez? Por que as pessoas fazem doutrinas colocando o homem acima do bem e do mal? Colocando o homem como centro do mundo, do universo. Sabe quem que coloca o homem como centro do universo? É os Illuminati, os iluministas, os pagãos, gente. Os pagãos que negam a Deus. Eles negam a Deus e colocam o homem no centro. Infelizmente, tem muitos evangélicos colocando o homem no centro. Muitos evangélicos que estão colocando o homem no centro. O centro é Deus. O próprio Filho fazia a vontade do
Pai. Que? Ele falou aqui, vocês vão decorar esse versículo na cabeça, gente. Marcos 14, 36. E dizia Abba, contudo, tudo te é possível. E ele reconheceu, ele sabia que a Deus tudo era possível. Ele falou, Pai, eu sei que tudo é possível, eu te conheço. Eu sei que sou para fazer qualquer coisa. Passa de mim esse caos. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aí, depois que ele entrou nesse acordo com o pai, voltou, foi lá falar com os 3 discípulos que estavam ali com ele, um pouquinho mais perto dele do que os outros. Voltando, os achou dormindo. E diz, Pedro, Simão, que Pedro e Simão é a mesma coisa, viu, gente? Tu dormes. Não pudesse vigiar nem 1 hora. 1 hora não vigiou. O que aconteceu com Pedro depois? Negou Jesus. Porque Pedro não estava tendo noção do que ia acontecer. Ele achava que era mais um dia normal, que depois ia para casa e ia ficar tudo bem. Mas não foi. Ao 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne do Senhor Jesus ali estava angustiada. Estava dando pavor em ver tudo que ele ia passar. Ele sofreu na carne. Ele sofreu na alma, na carne. Ok, vamos lá. Retirando-se de novo, orou, pedindo as mesmas palavras. Ele voltou e orou de novo. Sabe que na Bíblia você vai ver sempre as coisas repetindo 2, 3 vezes. Ok? Sempre repetindo 2, 3 vezes. Quem tem o dom de interpretar línguas estranhas, às vezes a pessoa que está falando línguas estranhas, ela está repetindo. Quem conhece fala, olha, já tá bom que eu já entendi, você já está repetindo. Então, mas você vai ver sempre na Bíblia as coisas 2, 3 vezes acontecem, porque é para testemunho no céu e na terra. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que ele responder. O Senhor Jesus veio, falou com eles. Talvez o inimigo estava pondo aquele peso neles para não fazer companhia para Jesus. Eu não sei, gente. E veio pela 3ª vez. 3 vezes, gente. 3 vezes. E a Bíblia fala que ele, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Ele repetiu as mesmas palavras por 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, contudo, não é o que eu quero, mas o que tu queres. Ele fez essa oração 3 vezes. E não é só assim essas palavras que eu tô falando. Com certeza tinha muito mais coisa. 3 vezes. Pelo menos 3 vezes você precisa orar por uma coisa. Pelo menos 3 vezes. Ok? Santo é o nome do Eterno. Retirando-se de novo, orou. Aí, repetiu as mesmas palavras. Agora é o 40. E voltou e achou eles dormindo de novo. Agora é o 41. E veio pela 3ª vez. E disse-lhes, ainda dormis, repousai, basta, chegou a hora. Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Depois da 3ª vez que ele fez a mesma oração e que ele voltava e os discípulos estavam dormindo, é discípulo, gente, eram os alunos do Senhor Jesus, os aprendizes. Então me diz, apóstolo foi dado quando escreveu o Novo Testamento pelos gregos. Vamos lá? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E eles ali, aqueles discípulos tão inocentes ali, achando que eles iam voltar para casa, que ia ficar tudo bem. No outro dia era a festa da Páscoa. Porque Jesus falava com eles e eles não entendiam. Se os que estavam do lado de Jesus não entendiam, imagina os outros. Aqui, ó.
43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas. Lembra que tava, no vídeo de ontem estava lá fazendo a ceia do Senhor Jesus de Nazaré, ok? E o Senhor Jesus falou, quem molhar o pão junto comigo, é esse que vai me trair. Lembra lá que era o Judas? Aqui o 43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, aqueles que sempre perseguiam o Senhor Jesus, todo o ministério do Senhor Jesus, e anciões, as pessoas mais velhas que determinavam as leis, as coisas em Israel, ok? Uma turba com espadas e porretes. Então, tinha sacerdote, tinha escribas, tinha os anciões, uma turba, era um povo. Lá, um soldado, lá, não sei quantos soldados tinha ali. Tinha soldados que estavam com espada e aqueles porretes de madeira assim, bem grande para bater, se fosse necessário. Pra acabar com todos os... Porque se os discípulos fossem para cima, eles matavam todo mundo. E só Pedro que foi para cima de um, e mesmo assim o Senhor Jesus mandou ele parar com aquilo, e o Senhor Jesus fez um milagre ali na hora, na frente de todo mundo, ninguém percebeu. Ele colou a orelha do homem que Pedro cortou. Vou mostrar? 44. Às vezes a gente quer ajudar e a gente atrapalha. Pedro, querendo ajudar Jesus, deu mais trabalho a Jesus, porque Jesus teve que fazer aquele milagre ali, colando a orelha do soldado. Tá? Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Essa foi a instrução do Judas. Falou, olha, tá à noite, vocês não vão saber quem, não vai dar para vocês ver direito quem é Jesus, Yeshua, o Nazareno, o líder. Eu vou dar um beijo nele, então aquele que eu der um beijo, vocês prendem. Esse foi o plano de Judas. Ó, 44. Ora, o traidor tinha lhes dado a senha. Pois é, a senha é essa que eu falei, aquele que desse um beijo. Aquele a quem eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhes, mestre, e o beijou. Cuidado com quem te chama de mestre. Cuidado com quem te beija. São as piores traições. Deus nos livre e guarde. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Livrai-nos em nome de Jesus. Então lhes deitaram as mãos e os prenderam. Então lhes deitaram as mãos e os prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse-lhe, e Jesus disse, né? Saístes com espada e porretes para prender-me como um salteador? Vocês vieram com todas essas espadas, com todos esses soldados para me prender. Não se preocupe não que eu vou. Eu já conversei com o Pai. Isso é da vontade dele. Eu vou fazer a vontade dele. Eu vou andando, vocês não precisam nem me prender. Pode deixar que eu vou na frente de vocês andando. Para que tudo isso? Gastou de bobeira. Não tinha necessidade. Ok? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Ok? Os discípulos fugiram. Seguiu um jovem coberto unicamente com lençol. E aí um atrás, tem uma pessoa lá que se cobriu com lençol e foi atrás, ok? Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aí não sei o que aconteceu, tinha um que estava
pegou um lençol, cobriu e estava indo atrás, um manto. Lençol é a tradição de hoje, devia ser um manto, alguma coisa, ok? E não sei por que ele ficou com medo e fugiu. Talvez com medo do soldado pegar ele, ok? E eu vou parar esse vídeo aqui, porque esse capítulo ele é muito interessante. Não dá pra gente fazer correndo. Então, eles estavam levando o Senhor Jesus. Tinha uma pessoa que se cobriu todo e estava indo atrás. Depois saiu correndo. Provavelmente os soldados foram por o lado dele, ele ficou com medo. E nós paramos aqui no 52. A pessoa que estava com o lençol seguindo e depois fugiu sem o lençol, desnudo. Não quer dizer que ele estava totalmente nudo, devia estar só com as partes de baixo, né? Coberta. Porque jogou até o manto na hora que correu. E depois a gente continua. Então, é um capítulo muito delicado da vida do Senhor Jesus. Vamos parar por aqui na graça do Senhor e depois a gente vai e continua fazendo os outros. Eu não tenho pressa. Cada um de vocês pode ler o capítulo de Marcos 14 em casa, ok? Pai, chama a todos. Que o Eterno nos ajude a entender as palavras do Senhor Jesus. Que nós não venhamos trocar o Senhor Jesus por ninguém nessa vida. Nem mesmo pelos personagens da Bíblia. Nós não viemos trocar ele por ninguém. Fique com Jesus de Nazaré. Foi ele que sofreu em obediência ao Pai. Mas o Pai fez isso. Pediu para ele fazer isso. O Pai fez. Para que eu e você fosse salvos, perdoados os pecados. Ok? Pai, shalom.